bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um plantão Love the Problem hoje chegando aqui pra vocês com um assunto polêmico. Andressa, como é que você tá? Bem-vinda. Vamos junto de novo aqui nessa. Vamos falar da polêmica aí? Já introduz pra galera a polêmica aí. Vamos. Então, gente, aconteceu uma coisa muito legal. A gente tá gravando na sexta-feira, dia 7 de junho. E hoje, se vocês rolaram pelo feed de LinkedIn, não se fala de outra coisa e eu achei, assim, genial. Teve um artigo que saiu falando que 200 e quanto? 600, 268? Não, 600. 268%. Ah, sim. 268% dos projetos ágeis falham. E, cara, a gente achou isso muito genial. A gente precisava muito comentar aqui. 600 engenheiros fizeram uma pesquisa, foi isso, era isso que eu estava confundindo. 600 engenheiros fizeram uma pesquisa que 268% mais projetos ágeis falham do que usando... E aí agora vem a pegadinha já, né? Léo, rufa os tambor aí. 268% do projeto versus o Impact Engineering Methodology. Por isso que a gente acha que foi genial, gente. Isso é uma das estratégias mais eficazes que a gente tem para comunicar algo novo. É muito mais fácil você lançar algo no mercado em comparação com algo antigo do que você lançar algo no mercado tipo standalone, tendo que se apoiar sozinho nesse lançamento. Então, o que a gente percebeu pelo movimento que estava rolando? Uma galera que criou uma metodologia resolveu encomendar uma pesquisa que não é nada enviesada, imagina, mas essa pesquisa basicamente ela comprova que este método novo que eles estão lançando é milhões de vezes melhor do que os métodos ágeis, certo? E é basicamente esse o objetivo da pesquisa. Fundamentalmente, né? Feita pelo Instituto Data Bolso de Trás da Calça. E aí, o que acontece? Se você olhar no Google Trends, ela deu certo. Porque a Impact Engineering apareceu. Você vai lá olhar, dá uma procurada depois no Google Trends, você vai ver que deu um salto. Agora, vamos lá. Tá cheio de erro conceitual dentro do que está se falando dentro dessa pesquisa. Para começar, com o que ele chamou de 268% a mais, não foi de resultado, foi de projetos entregues no prazo. Opa, peraí, projetos entregues no prazo. Fechando então o triângulo de ferro. Custo, escopo e... Peraí, mas não era isso que a gente estava mudando, por exemplo, lá no Ágil? Não era uma das coisas que a gente falava? De não necessariamente o escopo precisa estar fechado e eu posso entregar o projeto mesmo assim, mesmo sem ter cumprido todos os requisitos? E aí vem, calma que a gente vai falar um pouquinho das miríades de besteiras, e aí me permita ser julgador aqui, galera, que foram faladas ali sobre. E é porque eu estou defendendo alguma coisa? Não. De novo, é sobre uma excelente estratégia de viralização que eles fizeram sobre o método deles, que aqui no Brasil foi usado por um influencer também, e aí viralizou no Brasil sobre, e que no final das contas é sobre o que o influencer quer viralizar, certo? Então ele pegou carona no bait alheio, vamos botar assim, né? O que você achou, André? Eu achei muito genial, porque, assim, no mundo que a gente vive hoje, galera, quando a gente fala de lançamento de produto, quando a gente fala da nossa capacidade de referência, branding, tá muito baseado hoje em como é que a gente ganha visibilidade. E eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela máxima de falem mal de mim, mas falem. Por quê? Porque essas pessoas vão ser lembradas. Essa treta, ela vai ser lembrada e no final das contas, esse era o endgame. O endgame não era provar que os métodos ágeis não funcionam. O endgame era colocar a metodologia que eles criaram no mapa. E foi exatamente isso que eles conseguiram. Então, assim, tô aqui tirando o chapéu pra estratégia da galera. E é uma estratégia que quando a gente olha, por exemplo, pra estrelas pop, pra
novela, etc. A gente falou super conhecido. Do Rabbit há pouco tempo aqui, nessa própria sala virtual aqui, nesse espacinho no seu Spotify ou player favorito. Vocês ouviram um pouquinho sobre uma estratégia de lançamento. Aqui, né, tipo, uma fake, inclusive, um produto fake, a gente falou um pouco sobre isso. Agora, a verdade é que também é um produto fake, se você parar pra pensar. Por quê? De verdade, ele tá comparando com uma série de coisas que não são verdadeiras. E, de novo, aqui, o discurso colocado sobre agilidade era um discurso extremamente voltado ao que se faz há 50 anos, 40 anos já. Tem nada a ver com agilidade. Entregou no prazo ou não entregou. E ao invés de falar de valor continuado, certo? Entrega de valor contínua. Eu acho que teve uma coisa que eu achei muito, muito legal desse movimento, é que tem algumas críticas que eu acho que são válidas. Por exemplo, o Felipe Adamoli, ele fez um post, inclusive foi isso que sensibilizou a minha página, né? Falando de como é que ele estava achando um absurdo que em 2024 a gente ainda estivesse atacando a agilidade. Por quê? Porque quando eu falo de, foi entregue no prazo, se eu entregar valor antes e descartar o resto do escopo que a gente tinha pensado, porque aquilo não entrega valor, dentro desses critérios isso é uma falha. É isso. Certo? Nenhum dos critérios que foi usado nessa pesquisa, ele olha para resultado de negócio. Isso aqui é genial, isso aqui que é brilhante, né? E o que ele trouxe, eu achei muito legal porque ele começa a questionar um pouco sobre como o sucesso deveria estar vinculado a esses resultados de negócio. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito quando a gente fala da agilidade, como ela está sendo tratada no mercado. Durante um período até 2022, mais ou menos, a gente estava vendo muito o crescimento da agilidade, mas mais pro forma. Importante estar rodando sprint, Isso. então você é ágil, e disfunções Isso. do tipo. E Agile Coach passando com checklist nos times para medir maturidade. O checklist você tá fazendo sprint, você tá fazendo daily, você tá fazendo retrospectiva. E, cara, você pode fazer todas essas coisas e não atingir resultado. E qual é o problema disso, né? E o que isso tem a ver com esse lançamento dessa metodologia hoje? Essa metodologia, ela tá surfando numa insatisfação que é válida. A despeito desse lançamento não ter essa validade, a insatisfação ela é válida. Os stakeholders, as pessoas que são de C-level, os líderes que estão apostando durante tanto tempo, investir orçamento, milhões de reais em ter um time de agilidade, sendo que esse time de agilidade faz as coisas meio que pro forma. Um fake, né? E um fake agile ali, uma visão muito de... Eu tô rodando aqui um processo sem ter mudado nada, inclusive, mas com nomes novos. Agora eu faço sprint planning. E aí não gera resultado. Cara, mas tu não discute nada no sprint planning. E você tá reunião ali pra passar status report. E aí você pega um projetão, aí separa ele em sprints e tá dizendo que você tá rodando ágil. Aí o que acontece? A partir de 2022, quando a gente começou aquele movimento de retração econômica que a gente tá vivendo ainda hoje, a conta chegou. Então, esses executivos que investiram começaram a questionar, eu tô botando todo esse dinheiro em agilidade. E aí? Né? E aqui a gente tem que falar de uma premissa muito crítica, muito séria, que é: gente, se vocês não estão entregando valor, vocês não estão fazendo agilidade. Exatamente. Não importa quantas sprints você coloque no ar. E outra crítica que eu achei muito boa foi a crítica que o Lula fez. Eu, inclusive, dei share do post dele no LinkedIn. Eu ia fazer um post, eu falei, não vou fazer um post. O Lula já falou tudo que eu queria falar. Ele fez um ode ao Extreme Go Horse, que eu achei maravilhoso. E aí ele pegou o print, né, dessa pesquisa que saiu, falando dos 268% mais chance de dar errado quando é ágil, tal. Ele rabiscou tudo e botou assim: 268 mais chance de serem entregues mais rápidos os projetos que adotam Extreme Go Horse. Gente, é muito bom, muito bom. Extreme Go Horse, pra quem nunca ouviu falar, significa faz de qualquer maneira, certo? Na cavalada, a patinha do cavalo chega a tremer. Então, a brincadeira à parte aqui, gente, é que, de verdade, não é de hoje que muita gente no mercado faz Go Horse. E que outras pessoas que se dizem super ágeis ou fazem Go Horse ou fazem um baita de uma burocratização e não a agilidade raiz, digamos assim, o True Agile, que a gente na K21, por exemplo, fala há tantos anos. E aí, você junta isso. Qual é o grande lance, né? Marketing é maravilhoso, porque ele se alimenta
das pessoas que só consomem headline, só consomem ali o título. E o que teve de gente, porque tá vivendo cenários, de novo, e aí eu acho que a Andressa mandou muito bem aqui, desse tipo, de tá cheio de dor, porque tá todo burocratizado, tá todo... Tipo, o que venderam para essa pessoa do ágil não é o que ela vive, porque na prática ela não vive nada de agilidade, só os nomes. Elas estão embarcando muitas vezes em, cara, esse título aí tá batendo na agilidade, quero também. Então, a importância de que, muito pelo contrário, e de novo, o post que a Andressa comentou, hoje em dia, você nascer um projeto de 1 ano, você realmente acha que você vai entregar todo aquele escopo que foi desenhado mais de 1 ano atrás? Boa sorte. Tem cenários de mercado que a gente não consegue fazer isso em 2 meses, quanto mais em 1 ano. Tem um público que eu acho que se alimenta muito desse tipo de controvérsia, que é um público que se sentia, que tinha muito poder antes e hoje se sente muito desvalorizado, que é a galera que está trabalhando com projetos tradicionais, mas em universos de trabalho criativo. Por quê, gente? Porque a forma como a gente aprendeu a desenvolver software veio da engenharia civil, veio da engenharia ponto, né? De trabalho repetitivo. E é por isso que não dá tanto match. Mas isso não invalida que o modelo tradicional de gestão de projeto, tipo, nunca vai funcionar. Não é isso. É que existem cenários onde você precisa de muita previsibilidade para que essa metodologia funcione. Então, eu não vou culpar o coitado do martelo, sabe? A culpa não é do martelo, tadinho. O problema é que a gente tem um parafuso e se a gente usar o martelo no parafuso, a gente vai destruir a madeira, sabe? É esse que é o ponto. A gente tem que entender para que cada metodologia serve, em que contexto ela se aplica, e aí a gente aplica de acordo. Então, tem uma galera muito forte de projetos tradicionais que quando veio toda essa onda da agilidade, é uma galera que se sentiu muito desprestigiada, porque tinha poder, porque era reconhecida dentro do seu trabalho e começou a se sentir desvalorizada. Então, quando acontece um movimento desse de porque a agilidade tem 268% mais chance de falhar quando o projeto é com agilidade. A pessoa que lê esse headline, como você estava falando, ela vai, inclusive, compartilhar e falar, eu sabia e etc. Por quê? Porque ela já tá com essa dor, porque ela já tá se sentindo desprestigiada e aí entra um viés cognitivo de confirmação, né? Ela quer que aquela vivência dela seja representada por elementos externos. Então a gente também está vendo muito isso acontecer. E aí, se você pegar os públicos que estão compartilhando, etc., às vezes sem uma análise crítica, você vai ver 2 grupos grandes, né? Um grupo grande é a galera que defende a agilidade. E a gente não está falando aqui da ferramenta ABC, inclusive, normalmente, porque o Scrum tem valor, o Kanban tem valor, qualquer uma dessas tem valor, é do jogo, elas estão buscando, no fundo, a mesma coisa. Mas essa galera raramente está defendendo a ferramenta e as disfunções de quem só instalou a ferramenta. É só um parêntese que eu achei bem legal de colocar aqui. Perfeito. Então tem essa galera que defende a agilidade e aí dentro dessa galera tem a galera que defende a agilidade pelo mindset, que é o que a gente está falando aqui, e tem a galera que defende a agilidade porque é o que eu faço da vida e aí eu trabalho com sprint, como é que você não está valorizando o meu trabalho? Entendeu? Então tem esses 2 públicos ainda dentro do público que está defendendo a agilidade. E o risco é essas pessoas baterem o olho no headline e começarem a cuspir hate. Então, esse é o primeiro público aqui. O segundo público é o público que eu falei antes, que é da galera do tradicional, que estava se sentindo muito injustiçada, e também bate o olho no headline e começa a cuspir, dizendo, eu disse, eu sabia, etc e tal. E esses 2 públicos estão entrando em conflito e tá, tipo, cenas de apocalipse. E o terceiro público, que bate muito aqui vou até introduzir o terceiro, que acho que o Lula capturou bem no XGH, que são boa parte da engenharia. Eu sou um engenheiro de computação de natureza. Boa parte da engenharia de computação que tá olhando para muito do que se chamou de agilidade, que essa pessoa que tá trabalhando no dia a dia também, tá falando assim, viu? Tá vendo? Deixa eu voltar pro meu velho e bom XGH aqui. E quem tá falando é um que já foi um pouquinho, XGH0, sei lá que isso existe. E tá tipo, cara, deixa eu fazer isso daí, porque, cara, é mais rápido, é melhor. Por acaso, o meu problema é cuspir código, certo? Não é entregar, resolver problema de negócio. Né? Eu já fui nesse lugar aí, no meu início de carreira. Então, acho que é interessante a gente enxergar sobre esses vários prismas. E vamos lá, a agilidade foi feita para trabalhador do conhecimento, foi feita para fazer método sucessivo de refinamento, método científico, né? Para quem fez aí um mestrado, fez alguma coisa acadêmica, já esbarrou com ele. Se você quer construir prédio, de fato, tem métodos melhores.
é uma coisa muito previsível, muito, né? Tipo, não dá pra mudar uma coluna do teu prédio de lugar depois que tá feito. Mas tem alguma chance. Você pode estar trabalhando no SAP da vida. Pode estar trabalhando na coisa de software mais, assim, caixinha fechada que você puder imaginar. Tem alguma possibilidade de que o processo que você desenhou digital lá tenha que ser refinado, iterado, seja passível de feedback e o ciclo curto faz sentido? Boa sorte de não usar a agilidade raiz, certo? Você vai jogar dinheiro fora. E mesmo quando a gente fala de engenharia, se você tá num ambiente de grandes incertezas, talvez não faça sentido você trabalhar com o modelo tradicional de qualquer forma, porque no final das contas não é sobre se é software ou se é prédio, né? No final das contas se você tem muita certeza ou se você está num ambiente de alta complexidade. Então, assim, eu acho que o Lula foi muito feliz na análise que ele fez, porque ele trouxe 60% dos projetos que usam Extreme Go Horse são entregues mais rápido. Claro, eles são entregues mais rápido, mas a que preço, né? E aí ele traz os axiomas, 5 axiomas do Extreme Go Horse, que são: primeiro axioma, pensou não é Extreme Go Horse. Extreme Go Horse não pensa, faz a primeira coisa que vem à mente. Não existe segunda opção, a única opção é a mais rápida. Segundo, existem 3 formas de se resolver um problema: a correta, a errada e a Extreme Go Horse, que é igual à errada, só que mais rápida. Terceiro, quanto mais Extreme Go Horse você faz, mais você vai precisar fazer. Para cada problema resolvido usando Extreme Go Horse, mais insights são criados, mas todos eles serão resolvidos da forma Extreme Go Horse. Extreme Go Horse tende ao infinito. Quarto, Extreme Go Horse é totalmente reativo. Os erros só existem quando eles aparecem. E 5, Extreme Go Horse vale tudo. Então, assim, o legal da gente ler esses axiomas é que se a gente levar esses axiomas pelos mesmos critérios que a pesquisa levou, cara, Extreme Go Horse de fato é a melhor metodologia. Você vai entregar antes do prazo. A patinha do cavalo chega a tremer. A patinha do cavalo, ela fica como? Nervosa nessas horas. Deus me livre. Parênteses, você vai ter que depois corrigir uma série de problemas, mas pelo menos você entregou. E muito da engenharia de software era assim, gente. Ainda tem muito Extreme Go Horse hoje, mas já foi muito pior. Por quê? Porque justamente o Extreme Go Horse, ele parte da premissa de que você está cuspindo tarefa. E quando você trabalha métodos mais tradicionais, onde você precisa de alta previsibilidade, mas as coisas na verdade mudam, o que começa a acontecer com quem está executando é que eles começam a cuspir tarefa e começa aquele cover my ass dos infernos de mas você não pediu isso no escopo e tal. É realmente esse o caminho que a gente quer seguir? Essa que é a pergunta no fim das contas. É isso. Eu acho que assim, trazendo então, a gente está num cenário, mesmo em crise, como a Andressa trouxe agora há pouco, em que ser mais customer-centric, ser mais focado no cliente, não é mais negociável, certo? Todo mundo aí pensa em algum banco, em algum tipo de telecom e os casos clássicos de problema de experiência que a gente, enquanto consumidor, teve. Tu não aceita determinadas coisas mais. E esse é o cenário. Então, assim, não é negociável a gente lançar coisas como se lançava há 30, 40 anos atrás. Você vinha e lançava uma nova plataforma que era uma porcaria. Levava meses, anos até consertar e ficar boa de uso. Não é mais negociável isso. O iterativo incremental, teste piloto, não é mais negociável fazer assim. Então, assim, o próprio conceito de fim de projeto, que é super válido do ponto de vista de orçamento, a gente entende, a gente trabalha. Cara, é do nosso dia a dia de consultoria entender que projetos, CAPEX e afins têm controles importantes por trás. Porém, o conceito de projeto como o sucesso do produto não é 1 para 1. Pelo amor de Deus. Tipo, não faz o menor sentido ir para esse caminho. Isso é o oposto do que a gente vem falando de agilidade há pelo menos 15 anos. Então, como isso chegou e como isso se popularizou, é que eu acho que é a disfunção. E parabéns, se você foi impactado por esse post, você caiu no bait de sucesso, né? Eu acho que o ponto crítico aqui é que quando a gente fala de agilidade, quando a gente fala desse modelo de trabalho, desse mindset, a gente, na verdade, quer ficar abaixo do custo. Então, eu não quero estar dentro do custo, eu quero estar abaixo do custo e eu quero maximizar o valor o mais cedo possível. E, no final das contas, essa é a discussão. E se você olhar as premissas, né, do que está sendo discutido, a agilidade está sendo tratada como, não faz teste, não tem qualidade.
entrega as coisas, tipo, todas a Bangu, e é justamente o contrário que a gente quer. O problema é que completude não é sinônimo de sucesso. E esse é o ponto-chave. Se você está ouvindo e não é do Rio de Janeiro, entregar as coisas a Bangu é uma expressão muito carioca, que significa que você faz de qualquer jeito. Foi mal, Bangu? Brincadeiras à parte, é exatamente isso. A gente fala tanto tempo de 4 domínios, de negócio, cultural, organizacional e técnico, de ter que equilibrar. É óbvio que qualidade não pode se abrir mão. A gente fala, de novo, vamos voltar no triângulo de ferro. Escopo, prazo e o custo. O que a gente quer fazer é inverter esse triângulo. Qualidade é inegociável, certo? Então qualidade não deveria ser variável. Logo, engenharia, testes e afins não deveriam ser. Na XGH é, porque na XGH o importante é ser mais rápido. Na verdade, na XGH é qualidade? Que isso? Que isso, exatamente. Aqui a gente quer o seguinte... Cara, eu já tenho, por exemplo, um prazo e custo. O que eu vou fazer? A melhor solução possível para resolver esse problema. Aliás, você está no Love the Problem, então você deveria concordar com isso, certo? Brincadeiras à parte, cara, cuidado para não cair nos baits de alguém que está tergiversando, está dobrando um conceito pro que mais interessa para ele naquele momento. O mundo é feito de marketing hoje em dia, né? E cada vez mais. O digital só tornou isso... Eu sou da tempo do quero ver pipoca pular, pipoca com guaraná. Então, nessa época, era um pouco mais fácil a gente conseguir reagir ao marketing e entender que a gente estava tendo algum movimento ali. Hoje, cada vez mais está no nosso dia a dia e um viral desse pode, digamos assim, tentar influenciar para um caminho que seja ele qual for, mesmo que esteja conceitualmente errado. Últimas palavras, gente, eu queria dar parabéns para a pessoa que desenhou essa estratégia de marketing. Você merece um peixinho, um troféu joinha, você mandou muito bem. É isso. Porque você colocou, de fato, a metodologia no mapa, e eu acho que esse era o objetivo, então fica os meus parabéns. Inclusive por ter produzido, né, 77,86% dessas estatísticas que ele produziu foram perfeitas, assim, né, porque, tipo, cara, foi inventado, completamente manipulado para isso e faz parte. É do jogo, é marketing. Só não dá rigor científico a uma coisa que não tem, certo? Pelo amor de Deus, galera. Eu gosto muito daquela frase de que se você torturar o número, ele conta qualquer história. Se torturar o número direitinho, ele conta qualquer história que você quiser. Então, é muito essa pegada, gente. É por isso que a gente tem que ter tanto um espírito crítico e olhar pro sistema, olhar pro contexto, analisar por que as pessoas estão fazendo as coisas, né? Entender os porquês. Gente, fica aqui o convite, compartilhem esse episódio, comentem, conversem com a gente no LinkedIn e a gente fica por aqui até o próximo plantão. É isso, valeu galera, até mais. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.